Bom dia, um domingo maravilhoso para você. Eu não sei onde é que você está, mas que você possa ser aí tocado e tocada pelo amor do Deus Pai, pela graça do Senhor Jesus, que Ele possa hoje tirar todos os pesos do seu coração, cuidar da sua mente, aliviar aí esses pensamentos, esse stress, essa ansiedade, toda a incredulidade, todos os pensamentos negativos sejam completamente dissipados e destruídos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que você se levante de uma forma leve hoje, com uma nova mentalidade. Amém? Então sabe que tudo começa na mente. Tudo começa na sua mente. Você pode viver uma vida leve, uma vida abençoada, se você entender que essa é a vida que Deus tem para você. Se você entender que nasceu para ser um coitadinho, para sofrer, é isso que a pessoa vive. Bom, não sei para quem é que Deus já está a falar, mas creio que Deus quer falar isto a alguém e também tem um pouco a ver com a mensagem que eu quero partilhar consigo hoje. Está aqui em Isaías 8:11. Então, é um posicionamento da sua parte. Você agir de uma forma diferente. Tudo começa na sua mente. Se você acreditar, por exemplo, aqui o que diz no versículo 11 diz: o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Então, não pensar como todos os outros. Lá no versículo, em Romanos 12 diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe uma vontade boa da parte de Deus para si, que é boa, perfeita e agradável. Sabe? Às vezes as pessoas pensam que a crença limitante, os cárceres mentais, os pensamentos negativos levam a pessoa a entender que Deus o chamou para ter qualquer coisa. Por isso é que existe muita gente às vezes a viver até uma religião frustrada. Muita gente foge da presença de Deus, muita gente aqui vai, porque aqui eu vou ler aqui alguns versículos deste capítulo. Isto aqui é um chamado, o título do capítulo aqui de Isaías te diz: chamado para confiar no Senhor. Então, quando você confia no Senhor, você não se vai desviar dos planos que Ele tem para a sua vida, porque a vontade que Ele tem para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas há muita gente que pensa, e não tem culpa disso, porque foi ensinado a pensar assim, está cercado de pessoas que só pensam assim. Então, eu tenho a dizer que existem pessoas boas, existem pessoas maravilhosas, existem pessoas leves, existem pessoas más também. Mas se você só está cercado de pessoas pessimistas, pessoas que pensam que tudo vai dar mal, pessoas que correm para aqui e para ali e não buscam a Deus, pessoas que não acreditam que a vontade que Deus tem para a vida deles é boa, perfeita e agradável, são pessoas incrédulas. E você vai começar a absorver isso que essas pessoas têm, porque você começa a ficar parecido com essas pessoas. Eu já ia ler o versículo, no versículo mais abaixo, eu vou ler alguns versículos deste capítulo 8 de Isaías. Diz assim: considera o Senhor dos Exércitos santo em sua vida, é Ele que você deve temer, é, é Ele é Ele que deve fazer você estremecer, Ele o manterá seguro. Então, você às vezes talvez tenha medo dos cães, tenha medo das aranhas, tenha medo das cobras, tenha medo das pessoas, mas Deus aqui está a trazer um alerta para si. Considere o Deus dos exércitos. Quem é que criou todas as coisas? Quem é que criou os homens? Quem é que criou as aranhas, as cobras, o céu, o sol, a lua? Quem tem promessas? Quem é o único que lhe dá acesso à vida eterna? É o Senhor. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. Considerar é você entender: eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus todo-poderoso na minha vida, eu tenho um Pai, eu não sou órfã, eu sou filha de Deus, eu tenho Deus que me livra, que me liberta, que me cura, independentemente das ameaças, independentemente dos cães, que às vezes há pessoas que são considerados os cães da Bíblia, não é? Que são condenados, que ameaçam.
Deus está acima de todas essas coisas. Você não tem que ter medo das pessoas, você não tem que ter medo das ameaças, você não tem que ter medo das guerras, você não tem que ter medo do que se está a passar. Você tem que crer em Deus, você tem que considerar Deus na sua vida, independentemente de que se você possa passar por alguma tribulação, por alguma dificuldade na sua vida, mas você não está sozinho, você tem Deus. Porque que acontece quando eu estava a falar que há pessoas que se desviam nos momentos de tribulação? Porque aqui está, neste livro de Isaías, continua a dizer assim: preserve, no versículo 16, preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele a minha esperança. Onde é que você tem colocado a sua esperança? Em que é que você tem confiado? Então aqui no versículo 18 diz: eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal de advertência para Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar, isto aqui é muito importante que você medite sobre isto, porque nos momentos que você está a passar por dificuldades, está a passar por guerras interiores e exteriores, você passou por alguma coisa, há pessoas que estão a passar desemprego, divórcio, problemas com filhos, com familiares, lutos, alguns problemas de todos os níveis, saúde, e às vezes você vai ser tentado, como diz assim, talvez alguém lhe diga, vamos consultar os médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Então, há pessoas que vão convencer você, vai aparecer nesses momentos, preste muita atenção ao que eu lhe estou a dizer. No meio da tentação aparece muita oferta. Oferta para tentar você a se afastar da presença de Deus, mas eu tenho que ministrar sobre a sua vida esta palavra para livrar a sua alma do mal, para que você aguente mais um pouco, espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, voam alto com asas como águias. Então eu sinto uma graça de Deus e sinto uma unção do Espírito aqui para ministrar esta palavra, porque eu sei que há pessoas que estão a ser tentadas porque estão a passar por dificuldades e recebem toda a oferta. A pessoa crê em Deus, mas depois já acredita também nas velas, acredita nas sortes, acredita nas cartas, ou acredita numa coisa ou acredita noutra. Eu não estou aqui para condenar as crenças nem a fé de cada um, mas quem acredita em Deus, acredita só em Deus, e é Deus que vai trazer esta boa, perfeita e agradável vontade, mas a mentalidade tem que ser uma mentalidade de fé e de confiança. Então diz aqui, consultem a lei e os ensinamentos de Deus, aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. O que é que significa aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz? É que jamais verão a bênção de Deus, jamais verão a Jesus, jamais desfrutarão da prosperidade plena e das bênçãos e serão bem-sucedidos. Porque essas pessoas confiam em qualquer coisa e não confiam só em Deus. E ele diz aqui, andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, ou seja, quando essas pessoas fazem essas coisas, essas pessoas começam a vir uma confusão sobre essas pessoas, começam a passar por mais tribulações. E o que é que acontece? Que está aqui escrito, que depois começam a amaldiçoar a Deus e a culpar a Deus. E Deus não tem culpa de nada. Deus está a trazer hoje uma mensagem e você escolhe. Assim como você já ouviu muitas mensagens e escolheu. Deus sempre dá a escolher. Olha aqui o que é que acontece. Depois olharão para a terra, para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústias, sombrio, desespero. Serão lançados nas trevas. Aqui em outra versão diz que serão, diz assim que refere-se a espíritos demoníacos. Olhando para a terra só haverá tribulação e trevas, escuridão e angústias. Serão empurrados para as trevas, ou seja, são entregues a espíritos demoníacos. É o que está a dizer aqui em outra versão, com muita clareza. Então, tenha muito cuidado com as ofertas que você recebe nos momentos das suas dificuldades. Eu sei que às vezes as lutas são grandes, são pesadas, mas olhe para Jesus, lembre-se desta palavra, que esta palavra possa trazer luz para o seu coração. Lembre-se que Ele é o seu socorro bem presente na angústia, lembre-se que Ele nunca deixa você nem desampara. Pense assim, amanhã, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã Deus trará outra solução. Basta você confiar e buscar na fonte certa, que é Ele. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, nós queremos agradecer por esta palavra de alerta, de exortação, Pai. Nós queremos
que o Senhor é bom e o Senhor não nos deixa nem nos ampara. Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, assim estes meus irmãos e minhas irmãs não conseguem ouvir a voz do Senhor e ficam desesperados. E eu oro para que o Senhor lhes faça lembrar desta palavra, que eles não caiam em tentações severas, para que depois venham a reclamar do Senhor em nome